Muito bom dia, Boker Tov para todo mundo. Bom dia para todo mundo, bom dia para todo mundo que está com a gente, sejam bem-vindos. Bom dia a todo mundo na mesa, bom dia a todo mundo que está remoto com a gente. Mais um encontro aqui para a gente fazer nossas reflexões e como a gente sempre gosta de dizer, ver se a gente sai daqui hoje melhor do que como a gente entrou, né? Com mais sabedoria, mais conhecimento. Fazer esse estudo em memória, como é que é? Semita Kelson, Zichroná Livrachá. E quem vai... Bom, vocês viram, o Vitor está aqui, mas ele me convidou para eu facilitar esse estudo aqui. É sempre uma alegria, mais ainda com ele aqui do lado. Mas quem realmente vai nos levar, nos conduzir nessa reflexão de hoje é o Charles Steinman, querido, está aí remoto, em terras além-mar. Está em São Paulo? Em terras além terra, então. Em terras além montanhas. Isso, ali Paraíba. E Charles, para a maioria das pessoas conhecem, mas Charles já trabalhou, quando morava aqui no Brasil, trabalhou na comunicação da área. E hoje em dia ele atua na Comissão de Identidade e Memória, trabalhando muito com a pesquisa sobre imigração judaica no Brasil, Rio de Janeiro e outros trabalhos afins, enfim, de um pensador aqui entre nós que vai nos ajudar a conduzir sobre Lech Lechá, vai nos conduzir nessa jornada de nosso primeiro patriarca, né, Abraão. E eu poderia dizer, da melhor forma de Lech Lechá, Charles, para você é tipo, vai nessa. Então, vai nessa, manda ver aí para gente. Eu me escuto e não tenho eco, né? Se tiver eco, falem agora, porque de outras vezes já teve eco. Tá bom. Tá bom, então. Zichrono Livrachá Kemita. Esse estudo eu vou fazer também em homenagem à minha tia, que faleceu em agosto, Paulina Steinman. Eu sempre me impressiono quando leio algum trecho do livro de Gênesis. Eu já disse uma vez num estudo nosso desses pela manhã e repito, Gênesis é pura poesia. Até em momentos aos nossos olhos cruéis ou aparentemente injustos, ele é poético. Não por rima, mas pela palavra, pela métrica, pela cadência, todas revelam significados além da simples presença num texto corrido. Nessa Parashá Lech Lechá, vamos selar o pacto com Deus. Importante ser um pacto, não um contrato. Pactos são selados com partes que se afeiçoam, que se gostam, que têm respeito mútuo, que se conhecem. Contratos, não necessariamente. E justo nesse momento determinante da nação israelita, Deus impõe ao patriarca e à matriarca uma alteração
de seus nomes, um ajuste relativamente simples. Aquele que é inominável, cujo nome não se diz em voz alta, a não ser uma única vez, no único dia mais santo, no recinto mais santo, transforma aquele homem e aquela mulher pelos seus nomes. A conclusão mais óbvia tiramos do significado dos nomes em hebraico. O obediente Avram se torna Avraham, pois seu nome não mais denomina aquele homem que saiu da sua terra, do seu lugar de origem, da casa de seu pai, para a terra que eu lhe mostrarei. Ele agora é o pai de uma multidão de povos. Não são poucos os nomes em hebraico que trazem em si um significado mais profundo do que um conjunto de letras esteticamente associadas. Os nomes bíblicos revelam mais sobre o caráter e o papel que aqueles personagens desempenham na formação ética da nação israelita do que as frases a eles associadas. E quantos nomes lemos incessantemente no texto bíblico e em todos os livros adjacentes à Torá. Nomes e nomes de gerações, de sequências de fiéis servidores do Deus único, e contados um a um em suas famílias, seus clãs, em suas cidades. O pai de muitas nações tem seus descendentes nomeados, validados em sua existência pelos seus nomes. Shem, a palavra hebraica que usamos para nome, está relacionada à raiz Nun Shim Mem, que origina Neshama, alma, e Nessimá, ato de respirar. Elementos essenciais à vida física e espiritual humana. Existe uma relação entre o nome do patriarca e seu renascimento espiritual naquele momento. Aquele novo homem e aquela nova mulher recebem um novo nome, pois são novas pessoas. A grande viagem de identidade e autoconhecimento de Abraão e Sara, empreendida desde sua saída de Ur até a terra da promissão, culmina com seus novos nomes. Tão próximos de nós no Brasil, em especial no Rio de Janeiro, os candomblecistas de origem banto, uma das religiões de matriz africana professadas no Brasil, recebem uma digina em quimbundo nome, quando são iniciados e passam então a ser assim reconhecidos dentro do âmbito de seus cultos e nas suas casas de santo. Nós, judeus, ganhamos nomes ao nascer que também nos remetem a esse elo infindável de gerações. E aqueles que são acolhidos em nosso seio refazem o elo diretamente em sua raiz. Ben Avraham Vessara, como usado modernamente, que refresca a existência e o contingente de nosso povo. Nós, judeus, não somos anônimos jamais. Nós construímos no século XX uma potente cultura de memória baseada em nomes, o Yad Vashem, um memorial em homenagem a todos os nomes. Mais que um monumento, o Yad Vashem é um instrumento que devolve dignidade àqueles que foram reduzidos a números. Registramos os nomes, os publicamos, os dizemos em voz alta. Assim, tornam-se novamente parte do pacto com Deus que selamos nesta semana. Recuperam sua humanidade através daqueles que os lembramos. O filme Song of Names, Canção dos Nomes, é especialmente emocionante. Uma produção americana baseada no romance de Norman Lebrecht,
o filme relata a busca de um virtuoso violinista salvo pelos pais na Polônia antes da guerra, quando foi enviado para Londres para estudar. Ele perde a família no Holocausto, não sabe do destino de seus familiares e volta, quando adulto, para procurá-los, justo na noite de seu concerto solo mais importante. A vida de Dovidl se transforma quando, em sua busca por seus familiares na Polônia, encontra um grupo de judeus num Chile que recitam em cantilena o nome de todos os mortos que puderam apurar do campo de concentração de Treblinka. Ali, ele vai encontrar sua paz ao ouvir os nomes. O que tem nome se nos torna conhecido, até mesmo próximo. Não temos um soldado desconhecido, temos soldados caídos com nomes. Avraham e Sara tornam-se nosso patriarca e nossa matriarca a partir de seu novo nome. Mais tarde no texto, vamos encontrar outro personagem que, ao ser renomeado, torna-se símbolo de toda a nação. E nós aguardamos os reféns arrancados de suas vidas, um, por nome. Shabbat Shalom para vocês. Só uma rápida... Fiquem à vontade. Obrigado por estar com a gente, compartilhar a reflexão do Charles e nosso sentimento para vocês. E mais uma vez, Fala, eu falo com o André à frente do estudo. Acho que é coisa... falo com você à frente. É coisa do Vitor, ele prepara isso. Vai ver que os nossos sobrenomes nos unem. Pode ser. O nome não, mas o sobrenome, e sobrenome é nome, né? Sobrenome é nome. Afinal de contas, quando você pergunta para filho, amigo, não, como é que é? Você conhece o fulano de tal? Fala, não, me dá o sobrenome, porque só nome para a gente não serve, né? Para a gente tem que ter sobrenome. Mas eu ouvi aqui algum sussurro que depois de tanta poesia é difícil falar, viu, Charles? Depois dessa forma, ao mesmo tempo intensa e leve, de olhar sobre ler Lerá, que tem várias opções, né, para você tirar algum trecho e fazer a sua reflexão. Poderia fazer a reflexão sobre uma longa sobre o pacto, sobre o Brit, poderia fazer reflexões longas sobre a própria, não sei se era uma profecia, né, quando ele chega em Canaã e Deus diz, você vai sair dessa terra, você vai passar 400 anos e vai voltar para essa terra, né, teu povo, né, você vai fazer um povo que não dá para contar por causa da quantidade de grãos de terra que não dá para contar, teu povo vai ser igual e vai voltar para essa terra. Também tem muita coisa interessante, mas o caminho da identidade do nome foi uma poesia aqui para a gente. Então, primeiro, obviamente, obrigado. Eu sei que o Vitor queria falar um monte de coisa aqui, mas o Raul levantou a mão primeiro. Então, aqui levantou a mão, levou nesse momento. Então, vai lá, Raul. Cadê o Charles ali? Até agora seria bom botar o Charles na tela aqui com a gente, né, no modelo do Multiview. Eu tenho, primeiro, um anúncio, depois eu quero falar sobre o que o Charles falou. Hoje à noite começa um curso da Academia Judaica sobre o livro de Jó, né? Jó, Iov. Todo mundo sabe que é um livro de Jó, quem não sabe tinha que saber. E é um curso muito, muito bom. Então, eu recomendo tremendamente as pessoas a fazerem o curso. Eu trabalhei um pouco nele, fiz a legenda, vou conduzir a discussão depois. E é um curso realmente muito diferente de tudo que você possa imaginar. Ele vai te dar uma visão bem surpreendente, né?
Não só de Jó, sobre a religião, sobre a questão judaica em geral. Então, é um curso muito bom, recomendo fortemente. Sobre o que o Charles falou, tem assim uma coisa que a falta de intimidade é um problema, né? Mas intimidade demais também é um problema. Então, o Charles foi falando, e tudo que o Charles falava, eu já achava qual deveria ser o próximo passo que ele tinha que falar, e ele foi nesse próximo passo o tempo todo. Então, ele falou sobre isso aqui, legal, o próximo passo é esse, e realmente foi assim, foi muito interessante. Agora, e acabar com os rato-filme, com os sequestrados, acho que é perfeito. E a coisa que mais me impactou quando teve o 7 de outubro é o fato de a gente ter certeza de que não vai conseguir recuperar todos os corpos. Não vou nem falar dos sequestrados, mas não vai conseguir recuperar todo mundo que morreu. Israel não tem um monumento ao soldado desconhecido. Todos os países têm, certo? Porque todos os países têm guerra, e na guerra morre gente que você não sabe onde é que está. Israel não tem isso. Israel sempre foi atrás de cada um e conseguiu achar e recuperar e comprar, muitas vezes, os restos mortais de cada um. E dessa vez, eu fiquei pensando nisso quando aconteceu, faz um ano, vai ser muito difícil isso. Então, acho que isso vai ser um dos maiores impactos, como vai se memorializar isso, né? O Charles é mestre em memória, como vai se memorializar isso, porque os falecidos nas guerras de Israel são memorializados em todos os lugares, de uma maneira bem discreta. Você vai na escola, tem a parede com as crianças que estudaram nessa escola e que morreram nas guerras e tal, toda escola tem isso. É uma coisa que tem em muito lugar, mas dessa vez, agora que você não tem exatamente todo mundo, vai ser muito complicado. E eu acho que essa é a grande aflição que tem, porque a gente tem certeza, eu tenho certeza, de que ninguém sabe onde estão os sequestrados também, certo? Porque o Hamas não existe mais e não sabe cadê. O Hamas não tem um escritório com uma lista. Ninguém sabe cadê. Então, vamos trocar o quê pelo quê? Então, é uma situação muito angustiante, porque nós fazemos uma questão danada de individualizar um a um. E esse é a grande coisa de Abrão, que muda o nome para Abraão, que é pai de uma multidão, como falou o Charles, mas é uma multidão que cada um tem nome, né? Não é uma multidão, é A mais B, mais C, mais D, mais A. Então, é interessante que a gente tenha essa visão muito granular e, ao mesmo tempo, muito ampla. E acho que essa é uma das grandes características do judaísmo, ou da nossa tradição, essa preocupação com a individualidade, com o fato de que cada um é cada um, não tem dois iguais, etc, etc. Então, eu gostei muito, Charles, achei o comentário muito adequado, brilhante, e é isso. É porque a gente conecta o nome, né, a uma questão física, a uma pessoa, a um corpo, a um ser humano. Pode ser uma bobagem que eu vou falar, tá? Mas me ocorreu agora porque entrou recente nos playlists aí o documentário sobre a irmã do Vitor Belfort, que nunca apareceu também. Por uma outra, Vitor Belfort, uma outra questão aqui, a questão da violência, Rio de Janeiro, etc. e tal. Mas só pelo fato de eu conhecer um pouquinho o universo lá dele, a dor é muito complicada. E quando você não consegue dar um fim a essa situação, porque, enfim, eu não sei exatamente explicar, mas é isso que o Raul estava falando, assim, não sabe onde estão os 100 corpos, ou as 100 pessoas, e como que você vai fechar essa história, né? Acho que a gente está falando também aqui de uma história, independente do fim que ela tenha, é uma história. As pessoas vão ficar com a história da vida em aberto, as famílias vão ficar com essa história de vida em aberto.
né? Vai lá, Vitor. Charles, olha, não é nada pessoal, tá? É só... A gente divide aqui e você cai com ele. Teu Saturno está na mesma linha de Urano. Bom, não, eu queria dizer o seguinte, que eu peguei aqui como lição, né, dessa tua paraxá, que a gente tem que falar os nomes, não adianta só pensar, né? Pensar é legal, mas quando a gente fala o nome externa, a gente está multiplicando essa lembrança e dando a oportunidade de pessoas, por exemplo, hoje eu não dormi bem, eu não estou lembrando direito das coisas, então eu estou tendo que anotar, etc., mas pensando assim, quando você fala, você lembra os outros de alguma coisa. Então, só lembrar, vamos mentalizar e tal, não é o caso, ficou muito claro isso, né? O Michebeira, todos esses nomes, Refoz Lemar, o Isco, o tempo todo os nomes. Então, essa é a situação que está gravada assim, na pedra, assim, na minha cabeça, a partir desse teu estudo. Bom, queria, então, reforçar o estudo em memória da sua tia, né? Eu queria também lembrar do Yitzhak Rabin, que, enfim, eu acho que foi pouco lembrado, né? Algumas instituições lembraram bastante, mas eu acho que foi pouco lembrado, ainda mais nesse momento que, enfim, pessoas que têm o pensamento de quem o matou estão ali muito próximo ao poder, muito próximo. E a situação parece estar normalizada, enfim, uma coisa que não dá para normalizar. Então, lembrar do guerreiro da paz Rabin, que morreu nas mãos do extremismo judaico. Extremismo judaico. Tá? Queria também agradecer a senhora Clara Schipper, que deu a musiquinha de entrada. Tá? Queria lembrar da Tzedakah, que a gente lembra, mas também não lembra tanto. Essa caixinha de Tzedakah a gente tem que lembrar mais. O Raul já lembrou, vários já lembraram, mas às vezes fica esquecida. A sinagoga precisa dessa Tzedakot mesmo, né? Tudo isso precisa do apoio, precisa das pessoas serem sócias, precisa, tá? Bom, e aqui só para entrar no estudo, mais ainda, eu sempre lembro que Maimônides fala que ler lechá é vá para si próprio. Então, quando o André começou aqui, falou assim, vai nessa, mas o Maimônides fala o seguinte, vai nessa porque é para você isso, quer dizer, o proveito é para você, né? Vai nessa, vai para o seu proveito, né? Não é um vai nessa para o coletivo, inclusive é um vai nessa meio que egoísta, né? Um vai nessa para o seu próprio proveito. E aí, quer dizer, a gente às vezes tem que lembrar disso, que o principal beneficiado quando você faz uma mudança, quando você, né, faz um movimento, deve ou pode ser você. Então, que você faça isso também por você, né? Pelos outros e por você. E aqui, eu, quando lancei o nome da Paraxá, lá no estudo, deixa eu sharear aqui uma coisa, deixa eu ver aqui, portion of screen. Eu achei assim, tá errado esse negócio, né? Poxa, eu vou botar aqui em tela. Apareceu para todo mundo? Ele botou uma tela, ele compartilhou uma tela ali que não está aparecendo lá. Então, para mim apareceu, deve estar aparecendo para todo mundo que está online, tá não? Agora foi. Então, olha só, o nome dessa paraxá hebraica é assim, ó. Aí eu falei, está errado, né? Claro que não está errado, porque você tem os pontinhos, né? E foi. E não está errado. Eu falei assim, não, o Raul não erra. Mas, ao mesmo tempo, eu falei, poxa, não é possível, né? Não é possível, porque, olha aí, os comotes, né, fazem toda a diferença, ler, lerrar. Mas eu achei assim, interessante que esse vá para você, ele está com a mesma grafia, assim, na minha cabeça, assim, meio, às vezes, maluca, eu achei que a própria grafia sugere que é um vá dentro de si próprio, né? Sei lá se eu viajei demais, tá? Vai doer, tá? Não, então ressaltando que são palavras totalmente diferentes, né? Sim. Porque ler, o primeiro é de laler, de andar, né? E lerrar, ler é um verbo,
E lerá como é que fala isso? Uma preposição, sei lá, Reflexivo. para você. Reflexivo. Dou para você, Então, é uma coisa diferente. Agora, os nomes da Torá, é uma coisa que eu já anotei uma vez, eu ia fazer um artigo, não fiz. São muito irônicos, muitas vezes são irônicos. Todos, como falou o Charles, todos os nomes têm um significado. Ou a maioria dos nomes tem um significado. Ou então todos têm, a gente não consegue descobrir todos. Mas a maioria tem um significado muito claro. E tem alguns muito irônicos, que mostra que a Torá, que Deus brinca, né? O nome irônico que eu vejo mais irônico é Noar, tá certo? Que é Noé. Noar quer dizer confortável, calma. Tem ninguém menos confortável do que esse cara, que ficou 40 dias, foram dias ou foram anos, não sei, dias, numa arca cheia de bicho cagando e mijando, certo? Não dá para ser menos confortável. E depois, quando acabou, o filho estupra ele, quer dizer, esse é o cara de vida confortável, certo? É um cara com uma vida... Todo mundo que ele conhece morre, ele tem que salvar, ele tem que ficar numa arca com aquele fedor o tempo todo. Você pensa o fedor na arca de Noé, pensa. Então, outro nome interessante, Abraão também, né? Que vai ser o pai de multidão e não tem filho. É complicado. Agora, outro nome interessante é Aaron, que é Arão, né? Que é o primeiro Cohen. Não, armário é Aaron, não tem o rei. É o primeiro Cohen. Aaron é o primeiro Cohen. E tem Aleph, rei, Resh, Vaf, Nun. Se você, esse rei, emendar uma perninha ali, e ele subir um pouquinho aquela perninha do rei que fica para baixo, aquilo fica Aharon, que quer dizer último. Então, o primeiro, o nome dele implica quase que também ele é o último. Então, o primeiro e o último são basicamente a mesma coisa. Então, tem uma série de coisas assim. Depois eu me lembro de Iona também, é um nome muito engraçado, agora não lembro exatamente porquê, mas eu fiz uma vez uma lista com meu irmão de nomes que são muito irônicos e que e tem nomes seríssimos. A Iona é a pomba que transmite a mensagem. Iona quer dizer pomba. E ele se recusa a transmitir a mensagem, certo? Ele é o cara que se recusa a transmitir a mensagem, mas o nome dele é pomba, que faz pombo correio. Então, assim, isso mostra que a Torá tem uma sutil delicadeza, sutil delicadeza é ruim, sutil já sempre é delicadeza, uma sutil ironia, né? Que você não tem que tomar as coisas exatamente muito a sério. Você tem que conseguir ler aquilo pensando que é também leve, não é só pesado, também é leve, né? E é muito interessante, os nomes falam muito sobre isso. Os nomes das filhas, das filhas de Leia, né? Como é que é? Leia. Hã? As filhas, os filhos, que é o primeiro, Reuven, não sei o quê, tem toda uma explicação de porquê na Torá, por que são Reuven, Shimon, né? E Eudá. É bonito também, não é irônico, é bonito. É super interessante. Deixa eu só fazer acrescentar uma coisinha no que sobre não é sobrenomes, é sobre os nomes. No finalzinho de Lech Lechá, que Deus diz que ele vai ter um filho, que Sara vai dar um filho a ele. E aí ele diz, mas como que pode um homem de 90 anos ter filho? E aí Deus fala, não, você vai ter um filho de Sara aí. E está escrito, né? Abraão se curvou com o rosto no chão e riu. E aí, nas interpretações de que Yitzhak tem a ver com tzorek, né? De riso, e por aí vai. Então, então talvez Yitzhak veio por causa dessa, talvez não crença de Abraão de que ele realmente poderia ter um filho, depois de já ter tido um outro filho com Agar, etc. e tal. Então, então... Tá, eu vou passar a palavra para o Ricardo, depois o Germano quer falar. Só queria aproveitar que a gente ainda está no meio aqui, todo mundo aqui junto, só para lembrar que na segunda-feira
próxima tem a noite de recordação de Kristallnacht, vai ter um evento aqui na área, com a participação, vai ter a palestra com o André Last, que é sempre agradável e minimamente razoável a gente ouvir para dar uma alinhada com tudo que está acontecendo, né, em relação ao Oriente Médio, a Israel, etc. e tal. E também, só para fazer uma rápida lembrança, que o edital de convocação para as eleições aqui da área já estão em andamento e as candidaturas, elas terminam no dia 17. A gente está hoje no dia 7, então tem mais 10 dias para quem quiser oficialmente se candidatar, tá bom? Vai lá, Ricardo. Primeiro, para o Vitor, na aula de segunda-feira da introdução ao judaísmo, a gente teve a oportunidade de estudar sobre Yitzhak Rabin, então não passou batido. Yitzhak Rabin. Na verdade, foi um estudo que envolvia Kristallnacht e Yitzhak Rabin sob a égide de Sinat Hinam, do ódio gratuito. Bom, a partir do que foi falado aqui, ou seja, muito foco em cima de nome, eu queria falar duas coisas. A primeira é que, por todos os motivos que foram alinhados aqui pelo Charles, o judaísmo decidiu não utilizar nome para Deus, né? Apesar de nome para Deus. Então, apesar de existir um nome, ele é um nome impronunciável, que é uma boa metáfora da intangibilidade divina, né? Um nome que não se pronuncia. E, de certa forma, isso tem a ver com o fato de que aquilo que a gente nomeia, a gente controla. E nisso a gente precisa ser muito cuidadoso em relação a como a gente lida com o nome. A gente não pode se deixar ser também refém do nosso nome. A gente muitas vezes pondera, né, quando a gente está pensando, né, em quem cada um de nós é, a gente pondera, né, os nossos antepassados, as nossas origens, e existe uma enorme tendência a se definir a partir disso. Existe uma enorme tendência de que os outros te definam a partir disso. E a gente tem que ser muito, muito cuidadoso de não se deixar definir pelo nome, não se deixar ser refém do nome, porque a gente vai muito além disso. Então, se por um lado, né, o nome nos define, mas o nome não pode ser o nosso limitador, não pode ser a nossa fronteira daquilo que a gente pode vir a ser. Muitas vezes o sobrenome define. Vou passar aqui para o German. Bom, primeiro, agradecer ao Charles, que conseguiu, com tanta poesia, falar sobre essa paraxá. Mas eu vou pedir licença a vocês. O Raul, acho que foi há 2 anos atrás, trouxe um midrash. Para onde que a gente vai? Vai, mas para onde? A fé de Abraão não começou com uma resposta, mas como uma pergunta. O Senhor disse a Abraão: deixe sua terra, o local do teu nascimento e a casa dos teus pais. O que é isso se compara a um homem que está viajando de um lugar a outro, quando vê um palácio em chamas, ele se pergunta: é possível que o palácio falte um dono? O dono do palácio aparece e diz: eu sou o dono do palácio. Então Abraão, nosso pai, disse: é possível que o mundo falte um governante? O santo abençoado seja, apareceu e disse a ele: eu sou o governante, o soberano do universo. O ponto inicial da fé judaica, radical naquele momento e radical ainda hoje, talvez não totalmente entendida. Fé não nasce na resposta, mas da pergunta, não em harmonia, mas em dissonância. Se Deus criou o mundo, então Ele criou o homem. Então, por que Ele permite que o homem destrua o mundo? Como poderemos nos reconciliar à ordem da natureza com a desordem da sociedade? Pode Deus ter feito o mundo apenas para abandoná-lo depois?
Se o mal existe, então Deus não existe. A segunda diz que Deus existe, então o mal não existe. Mas supondo que ambos existam, supondo que existam ambos, o palácio e as chamas. Se isso é verdade, o Raul ele tinha completado, interpretou o Medrash corretamente. Então, o judaísmo não começa pela admiração de que o mundo existe, mas pelo protesto de que o mundo não é como deveria ser. Sobre Rabin, eu vou pedir licença a vocês de ler um trecho do discurso dele, que para mim até hoje me toca. A violência corrói a base da democracia israelense. Ela deve ser condenada e isolada. Esse não é o caminho do Estado de Israel. O povo israelense provou que é possível fazer a paz, que a paz abre a porta para uma economia e sociedade melhores, que a paz não é apenas uma oração. A paz está, antes de tudo, nos nossos corações, mas também a aspiração do povo judeu, uma aspiração genuína pela paz. Existem inimigos da paz que estão tentando nos machucar, a fim de torpedear o processo de paz. Este é um curso que é repleto de dificuldades e de dor. Para Israel, não há caminho que seja sem dor, mas o caminho da paz é preferível ao caminho da guerra. Muito bom, Germano. Olha, quando eu fiz a crítica de não lembrar de Rabin, não foi a Ari, tá? Eu fiz essa crítica no geral, porque eu vejo todos esses streams judaicos, instituições, e eu não vejo, assim, o destaque muito baixo, tá? Olha, imagina. Olha, eu queria fazer aqui uma lembrança à minha querida mamãe, que está fazendo anos hoje, junto com a dona Marli Steinman, que está fazendo também anos. Minha mãe nunca diz a idade para ninguém, mas que sejam até 120, mamãe. Um beijo para você. Pois é, se ela não fala a idade, aqui. ela já pode ter. Isso que o Germano leu, que ele falou que foi eu que falei, é do Jonathan Sachs. Isso é muito bom demais para ser meu, isso aí. Tá certo? É do Jonathan Sachs, é um livro maravilhoso que chama Radical Then, Radical Now, que eu recomendo todo mundo a ler. É o livro que me fez, é um dos livros que me fez me aproximar do judaísmo de uma forma mais próxima. Esse capítulo, que aí tem um extrato desse capítulo, é formidável mesmo. Eu traduzi ele, está em português e tal, é muito bonito. Quem quiser me escreve que eu mando para ele. É uma visão formidável do que é esse Lech Lecha. Manda para botar no grupo. Bota no grupo. Manda. Não do Vitor, para botar no grupo daqui. No grupo daqui, por favor. Manda para o Vitor para colocar no grupo daqui. Eu posso fazer isso. A minha experiência de vida é que tudo que você manda para mais de uma pessoa, o cara sempre acha que é outro que vai ver. Mas hoje em dia não tem nenhum problema. Você pode mandar para cada um pedir, vai parar no mesmo lugar. Fica tranquilo. Tá super bagunçado esse modelo de comunicação hoje em dia. É quase indecifrável. Depois, acho que depois dessas, sem querer acabar agora, mas queria ouvir um pouquinho o Charles, se ele tem alguma consideração em termos de tudo que falamos sobre nomes, sobre Abraão, sobre Sara. Alguma coisa daí, Charles? Eu não acredito que seja simplesmente um capricho do autor bíblico trocar o nome de Abraão e Sara nesse momento, né? Então, a partir daí, quando você lê isso, e isso tem um peso especialmente grande nesse momento, tem um significado. E as palavras também não são levianas em hebraico. Algum motivo elas têm para estar ali, elas têm uma... Não é segredo nem esotérico, mas elas também decifram aquele momento, aquele personagem, e nomes remetem às pessoas, e é como as pessoas não têm elas não se desmancham no coletivo.
todo mundo fala, o Raul falou na individualidade, como nós prezamos a individualidade, as pessoas têm um nome, elas são filhas de alguém, não por simplesmente um tracking genético ou uma curiosidade histórica, mas aquilo é, de certa forma, um elo, ela liga as pessoas, e é muito grave se nós nos deixarmos pegar pelo anonimato, né? Quando as pessoas entre nós deixam de ter nomes e elas não são mais conhecidas entre nós, e isso é o importante de pertencer a um kahal. De certa forma, as pessoas se conhecem. Eu posso trazer, com certeza, algum input histórico sobre isso. Você tinha pessoas... Essa história do Canção dos Nomes era uma história pessoal dele, que ele não conseguia se tranquilizar porque ele não sabia o que tinha acontecido. Claro, ele foi sozinho para Londres. Mas, ao mesmo tempo, a ideia de que todos os nomes contam, e se juntar e criar um Yad Vashem e pesquisar ininterruptamente quem eram aquelas pessoas, porque elas eram alguém. Não foi uma massa de gente que morreu, não foram os números que foram exterminados. E é importante trazer isso para agora. Nós não somos números. E talvez haja muitas pessoas se achando números, porque elas talvez não estejam mais sendo contadas ou apreciadas, ou elas têm nome, elas estão aí, né? E isso dispersa as pessoas, isso leva elas para longe, e a ideia é trazê-las para perto. Isso também é parte desse corban, dessa aproximação, porque são as pessoas que estão ali. Essa foi a minha pegada em falar de nomes, e o que me chamou a atenção quando Deus, justo num momento como esse, podia ter feito uma série de outras coisas, mas ele mudou o nome. Ah, é só um capricho? É só uma... Não, isso tem que ter um significado. E porque a gente o tempo todo repete nomes e lista nomes ininterruptamente, né? E não tem a ver com a procura de uma pureza no sentido que a gente usa em português, ou uma pureza de hereditariedade, né? Não é esse o caso. Mas é o contar as pessoas, é tê-las próximo, e tê-las conhecidas, e saber como são, que é o que hoje em dia se usa por aí no marketing e no comércio, né? Todo mundo ganha um nome. Bom dia, eu sou a Tatiana, você quem é? Entendeu? Isso é muito mais profundo do que simplesmente uma etiqueta que você carrega no peito, né? Eu acho que isso é muito profundo e muito importante. Essa foi a minha pegada do nome. Por que Deus, nesse momento tão específico, muda o nome dos dois e, a partir daí, cria uma história? Essa foi a minha pegada. Eu vou falar só uma bobagem aqui antes de passar para a Ana, mas é curioso porque sempre que eu chego num restaurante, isso eu fico feliz até que meus filhos perceberam isso e seguem e acompanham isso. A gente sabe que os garçons, eles atendem uma área de mesas, né? Normalmente. E quando chega a primeira pessoa para falar com a gente, ou eu procuro o nome, né, que está aqui no peito, ou pergunto pelo nome. E a partir de então eu só trato essa pessoa pelo nome. É muito difícil eu chamar a pessoa garçom. Eu chamo pelo nome. E sempre eu acho que muda o tratamento. Sempre eu acho que essa pessoa olha para a nossa mesa de uma forma diferenciada, de uma forma, eu diria, até mais carinhosa e atenta com relação ao serviço nessa mesa. E enfim, de novo, pode ser uma bobagem, pode ser uma sensação, mas... Não é uma bobagem. De fato, a pessoa se sente acolhida, se sente mais aproximada, que que você está enxergando aquela pessoa com o nome, não apenas como uma pessoa que te serve, que é o serviço, que é o trabalho dele, mas, enfim, que tem um nome. Eu ia lembrar que o exame de sangue, há alguns anos atrás, era por número e hoje é por nome. Alguns anos é por nome. Bom dia a todos. Charles, me tocou muito essa questão dos nomes. Eu queria fazer uma reflexão aqui. Não, eu queria fazer uma reflexão aqui dos nomes. É o seguinte,
Nós temos o nosso nome civil, né, vamos dizer assim, e o nome judaico, que não é escolhido, né? É a família que dá o nome. Mas quando você escolhe o caminho do judaísmo, você tem que escolher um nome judaico para você. Então, eu acho que esse exercício, né? Quem recebeu esse nome da família, do pai, da mãe, de quem quer que seja, não escolheu esse nome. Mas quem escolheu o judaísmo teve esse exercício de escolher o nome. Então, e é diferente. E eu acho que a gente pensa também quando é que a gente, nos momentos que a gente usa esse nome judaico, né, vamos dizer assim. São momentos marcantes dentro da nossa própria história, da nossa própria trajetória. Então, a gente pensar os momentos em que se usa o nome, quando você sabe o nome, muitas vezes a gente vê ali, quando é chamado ali, qual é o nome, a pessoa, às vezes uns titubeiam, outros não. Então, como é que essa relação desse nome judaico entra na história de cada um? Que é um dever também de se, né, você dá o nome para o seu filho e que seu filho saiba o nome e o porquê do nome e tudo isso. Eu acho que é um exercício, foi um exercício que eu fiz particularmente e que eu acho que é uma questão para a gente refletir. Lembrando que nosso nome civil a gente não escolhe, né? Ele é escolhido. Normalmente, quando você vai dar o nome em hebraico para também, a criança não escolhe, o filho não escolhe. E essa é uma decisão... Oi? Não, eu queria complementar uma coisa. Não entendi. Posso falar? Ah, tá. Não, só terminando. Então, assim, na verdade, me parece curioso esse fato de a gente não escolher os nossos nomes. E nessa passagem de Ler Lerá, vamos supor que Abraão não escolheu o nome dele, mas Deus foi lá e talvez tenha ajustado esse percurso, né? Com ele, com Sara, numa forma consciente, né? Porque quando a gente recebe o nosso nome, alguém deu o nome para a gente ainda não tem essa consciência. Aqui não, em total poder da consciência, o nome dele foi trocado e a partir daí toma outro rumo. Fala, Charles. É uma coisa que eu até recentemente estava falando com o Raul, ele me perguntou um negócio, nós judeus, nós judeus não existe, né? Já começa por aí. Os judeus, é assim, nós também temos uma relação com sobrenome que é recente, né? Nós não tínhamos direitos a sobrenomes em muitos lugares do mundo. Nós aprendemos a lidar com sobrenomes de família. Isso passou a nos identificar de fora para dentro. Isso é uma invenção de 200 e poucos nomes, em alguns lugares menos ainda. Então, nós passamos a ser identificados de dentro para fora, da comunidade de fora para dentro, também por um nome, ou da localidade onde vinha, ou da profissão que exercia, ou por um tipo físico. E isso define uma família inteira que tem um nome, né? Nós temos famílias que têm nomes, digamos, muito famosos. A família Rothschild, né, que é conhecidíssima, todo mundo fala neles, eles são nortes, né? E eram simplesmente porque a placa da casa do patriarca Amschel Rothschild era vermelha, porque Rothschild significa placa vermelha. Então ele vinha do gueto, da Rua dos Judeus, da casa que tinha placa vermelha. Então era como ele era conhecido de fora para dentro, mas ele era Amschel Ben alguma coisa e o pai dele era alguma coisa Ben alguma coisa. Então todas essas definições de dentro para fora e fora para dentro, mesmo que você herda, ela passa a fazer parte da sua identidade. E isso aí dá muito assunto o nome. Não se escuta. Somando o fato de você, em hebraico, você é alguém filho de alguém, né? Então, naturalmente, você já vai carregando o Ledor Vador de qualquer forma, né? Eu queria só lembrar de uma tradição que eu acho muito esquisita, que é quando a pessoa está doente, troca o nome para Deus errar. Meu pai foi nomeado Moshe quando nasceu, Moishe,
e aos 5 anos teve meningite e ele foi renomeado Mordecai, para o anjo da morte não achar ele. Imagina isso. Olha, é muito, não, são tradições assim que Mas existem, demorou. né, para a gente pensar. E nesse sentido, assim, Abraão e Sarai tiveram outros destinos depois que mudaram o nome. É uma ideia, né? Tem gente que faz aí a cabala, a Madonna, sei lá, vários mudam o nome, botam uma letra, o Y. Não, como teve uma vez um Yamim Noraim, numa das prédicas do Sérgio, que ele fala uma frase que eu adoro e uso para qualquer coisa, que é: quem muda, muda o seu destino. E aí essa mudança, esse mudar é qualquer mudança, seja um nome, mudar de país, mudar de cidade, mudar de qualquer coisa. E isso tem a ver também com essa mudança de nome que estão ressaltada aqui na Paraxá. Eu queria saber se o Charles quer fazer mais uma consideração sobre o tema, senão eu queria só provocar aqui uma rápida conversa sobre um tema da semana, que não tem a ver com nomes, e onde tem Ler Lechá, mas eu acho que muita gente recebeu. Aqui é mais uma discussão para me ajudar pessoalmente, ou cada um poder refletir um pouquinho. Eu acho que todo mundo, ou cada um aqui deve ter recebido o vídeo em que o Milei dá posse a um ministro que é o judeu Wartime, que é uma família milionária lá na Argentina, enfim, atuam em todas as áreas de negócios e mais recentemente me chamou a atenção porque eles compraram a DirecTV, né, que é um canal, que é um grupo de canais de TV por assinatura, transformaram vários canais lá, um deles passou a se chamar The Sports. Então, o Milei dá posse a ele e acredito que, pela origem judaica, o Milei aproveita e insere o Ler Lechá nessa história toda no momento de posse. Eu queria até trazer o vídeo para cá, mas aí algumas discussões me levaram a apenas trazer essa questão para ouvir um pouquinho o que as pessoas acham, se é alguma coisa do tipo, quando Bolsonaro assumiu aqui, falou a beça de Israel, trouxe coisa de Israel, de Israel, e não sei, eu não consigo enxergar muito com clareza qual é o lado pró-Israel e o que pode estar escondido nisso que eu não estou enxergando. Qual é o lado pró-Israel de Milei fazer essa posse do ministro com o Ler Lechá? É isso? Ele jurou sobre a Torá e não sobre a Bíblia. Ele jurou sobre a Torá, enfim... Não, sobre a Torá, ok. Só para o Berman também... As pessoas juram sobre a Torá. O nosso ministro aqui, o Fux, também jurou sobre a Torá, etc. Não, mas só para eu entender, assim, que eu não estou conseguindo ter essa leitura do Milei, como se tem alguma coisa pró-Israel ou não. Não é o fato de falar do Ler Lechá. É um cara que gosta do judaísmo. Estuda, gosta, diz que conhece, eu não sei se conhece, mas diz que conhece e tal, e se aprofunda. Ele aproveitou que está nomeando um judeu e fez uma homenagem com o Ler Lechá. Eu acho que é só isso, não tem... o Milei é obrigado a fazer o melhor para a Argentina. Esse é o trabalho dele, pagam ele para ele fazer isso. E não o melhor para Israel. O melhor para a Argentina é o que a gente espera que ele faça. E é fácil fazer o melhor para a Argentina, porque tem tanta coisa para fazer, que não é difícil, é tipo o Brasil. Então, é isso. Eu não vejo que isso seja uma demonstração de maior... Agora, eu acho que todo mundo, ao mesmo tempo, todo mundo que tem um pingo de discernimento e não entende entre Israel e os inimigos de Israel quem é quem. Todo mundo sabe, inclusive os que falam contra Israel. Para criticar essa daqui, quando ele tomou posse, ele falava que o principal conselheiro dele era o cachorro dele.
Será que... Quem é que... Bom, eu acho que essa estudo autoral alguém deu pronto para ele, tá? Mas eu acho que não foi o cachorro, né? Deve ter sido o próprio... Ele tem um rabino, um personal rabino que acompanha ele. Ele Enfim, tem, quer ele ser estuda. simpático, ele quer fazer o lado de Israel. Enfim, Olha, não é uma novidade. é. Perdão. Mas ele, assim, Tá ele é como o Raul falou. Enfim, ele é simpático às situações de Israel e ele tem um pouco do que se fala do Israel imaginário na cabeça. Enfim, eu não sei se ele entende exatamente o que é Israel. Eu vou falar só uma coisinha já que você falou sobre isso. Não é uma novidade isso. Não é uma novidade de agora, não é uma novidade da Argentina, nem do Milei, nem de outros governantes, nem do último século. A proximidade ao que eles consideram o povo de Israel, pela sua antiguidade e continuidade da fé, chancela muitas vezes as pessoas. A gente esquece isso. Essa chancela que as pessoas procuram num povo, numa religião, numa cultura que já atravessou séculos, né? É muito mais legal você dizer minha empresa faz isso desde 1823 e somos bem-sucedidos, a dizer que você é uma coisa nova que começou mês passado. Então, nós somos usados também, não de hoje, já de há muito tempo, como uma chancela a novas ideias ou a velhas ideias, a novas proposições. Eu acho que isso tem uma coisa mais profunda do que simplesmente agradar uma família bem-sucedida na Argentina. Tem que ter uma perspectiva histórica disso, porque outros já usaram isso também ao longo da história. Charles? Uma chancela conservadora, às vezes? Qualquer coisa, é uma chancela. É uma chancela. É mais fácil você dizer que achou um objeto num sarcófago no Egito, que tem 3.500 anos, que dizer que você fez ele na semana passada, né? Porque uma coisa que existe há 3.500 anos tem o seu valor, né? Então, eu acho que tem uma chancela histórica. Eu acho que muitas vezes usada conservadora, muitas vezes usada transformadora, mas ela é uma chancela. E aí a gente decide se empresta essa chancela ou não. Aí também tem um cuidado das pessoas que estão dentro, o cuidado e o discernimento de como lidar com essas coisas, né? É complexo. Como o Charles falou, é uma metáfora de continuidade. Você pode usar a metáfora de continuidade para qualquer coisa. Pode ser para uma loja, pode ser para um governo, pode ser para uma ideia. É uma metáfora de continuidade. E o Lech Lecha ele usou como uma metáfora de um caminho novo que tem que ser trilhado. Não é nem pró-Israel, nem contra Israel. É uma figura literária, histórica, que ele usou. Não acho que isso mude alguma coisa. Todo mundo fica, Não, por isso eu trouxe aqui para ouvir algumas opiniões, para não ficar, justamente para não ficar, entendeu? Só para... eu posso considerar esses comentários aqui como os comentários finais, hein, Charles? Tem mais alguma coisinha? Eu, Charles, não tenho mais nada a dizer. Não, já disse muito. Fala, Raul. Final? Final por hoje. Se eu pudesse dizer uma coisa, que tem a ver com o nome... Não, acabou. Fala. Isso pode ficar para uma outra reflexão, num outro momento, mas se as pessoas quiserem ler, existe um texto, eu posso até mandar. Nós continuamos chamando essa noite de 9 de novembro de Kristallnacht, e isso é um erro, não é legal, porque Kristallnacht em alemão, Noite dos Cristais, remete a algo bonito, a algo que tem luz, a algo nobre. E essa noite de bonita e nobre não tem nada. Então ela já foi renomeada na Alemanha, ela foi renomeada em vários lugares do mundo. Eu entendo a continuidade do uso da palavra, porque ela é conhecida, mas no momento que nós não temos mais pessoas daquela geração, talvez fosse responsabilidade da nova geração, nós, de também renomearmos essa noite num português e, de certa forma, também mudarmos o significado dela, que não é uma noite bonita. Não é uma noite bonita. Não é uma noite de cristal, não é uma noite de Natal.
Só isso, tem a ver com nome. Tem que dar uma sugestão. Noite dos vidros quebrados ou noite dos estilhaços são as duas palavras em português que foram escolhidas para usar. Ok. Eu também acho estilhaço bom. Noite dos Ok. estilhaços ou noite Eu dos acho que, estilhaços? quem sabe já na próxima segunda isso já pode ser proposto para que... Vidro quebrado mesmo pro casamento, né? Para abrir, mas para abrir na segunda-feira e quem sabe no próximo ano já venha com um novo nome. Enfim, de qualquer forma acabamos falando aqui sobre a questão do nome, né? Terminamos aqui falando sobre nomes e eu confesso que eu gostaria de ser um pouco mais inteligente do que eu sou, de conhecer um pouquinho mais de saber mais a língua hebraica, a grafia hebraica. Eu adoro quando em hebraico se trocam letras por números e a gente faz associações com esses números. Eu adoro quando os nomes têm relação com alguma situação, com a questão das raízes, né, da língua hebraica. Está sempre resumida a uma raiz de 3 letras e como que essas 3 letras vão embora nas conexões, etc. e tal. Eu gostaria de ser um pouquinho mais inteligente, mas felizmente eu saio daqui toda quinta-feira um pouquinho mais inteligente com esse conhecimento, né? Então... Não, Pois é, então, nesse sentido que eu queria ser um pouquinho mais inteligente, mas eu fico aqui mais inteligente cada quinta-feira, compartilhando tudo aqui com vocês e ouvindo de todo mundo. Então, mais uma vez, eu queria agradecer ao Charles por tornar nosso estudo extremamente poético ao redor da questão dos nomes, né? Obrigado, Charles. Agradecer a todo mundo que está com a gente e ouviu a gente e compartilhou aqui desse conhecimento e desse momento, tá bom? Bom dia para todo mundo e Shabbat Shalom antecipado para amanhã. Tchau, Charles, um abraço grande aí. Shabbat Shalom.